Paz, adolescentes do Senhor. Tudo bem com vocês? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor venha acompanhar o nosso culto, a nossa palavra. Que o Senhor venha tocar a vida de cada um de nós e falar com cada um conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia em João 21. A gente vai ler a partir do versículo de número 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. E tornou-lhe a perguntar: Simão, filho de João, me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Então Simão entristeceu-se, porque Jesus perguntou para ele pela terceira vez. E respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Aqui na palavra, Jesus já tinha consolidado os seus discípulos e os enviado. E mesmo assim ele ainda estava por um tempo junto com eles. E o interessante disso é que saber que Deus, Jesus no caso, preparou eles por todo um tempo antes de chegar aqui. E trazendo isso para a nossa situação, a gente tinha que pensar mais sobre o que a gente tem feito. Porque nós somos crentes de falar muito. A gente fala muito sobre as coisas que as pessoas deveriam fazer lá fora. Mas nós daqui de dentro não temos levado a palavra para elas, o amor de Jesus. Às vezes a gente fala tanto sobre amor e prega e tá no fogo, tá no espírito, tá com um avivamento com a gente, mas a gente não tem levado isso para as outras pessoas. Todos nós que estamos aqui, fomos preparados por muito tempo por cada um dos nossos líderes que está aqui, para levar a palavra para os que estão lá fora. Porque cada uma daquelas vidas também, Jesus também morreu por cada uma daquelas vidas que está lá. Cada um deles tem um valor e uma importância. No dia que a Yasmin pregou, ela contou a história sobre você estar com um amigo a sua vida inteira. E depois, quando Jesus volta, ele fica, porque você não falou de Jesus para ele. E todos eles entraram na visão que Jesus Cristo queria, que era apacentar as ovelhas. Todos eles tiveram as suas oportunidades, pregaram e movimentaram-se junto com o reino espiritual. Um exemplo disso é Pedro, em Atos 2:37 até o 39, que pregou arrependimento aos 3.000 homens que estavam lá. E Paulo, que viajou a 27 cidades para pregar. E nós não temos feito quase nenhum esforço para que as outras pessoas saibam da palavra de Jesus. Saibam de tudo que ele fez por nós, de tudo que ele fez pelas pessoas que estavam lá naqueles dias. E isso é um empecilho que a gente coloca nos nossos caminhos. Talvez o medo, a vergonha. E a gente só tem pensado na gente. Porque ao mesmo tempo que todos eles poderiam ter o amor de Jesus Cristo, nós guardamos isso pra gente e o resto das pessoas não fica com nada, esse fogo, esse avivamento, o Espírito Santo na vida de cada um. Eu tive uma oportunidade uma vez de pregar para uma pessoa e eu não fiz isso. Eu fiquei com vergonha, porque aquele dia eu sei que eu pequei, porque eu me envergonhei de Jesus Cristo. E depois de um tempo eu vim aqui na igreja e eu pensei nisso. Pensei que tudo aquilo que Paulo cita na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o 11, tudo aquilo que Jesus passou em meio aos... Desculpa, gente, estou nervoso. Em tudo aquilo que Jesus passou, em Mateus, Marcos, Lucas, que é relatado nesses livros da Bíblia,
naquele momento que eu me envergonhei de Jesus, eu não dei valor nenhum àquilo. Nenhum. Porque eu podia ter trago mais uma alma para ele e, de certa forma, valorizado tudo aquilo que ele tinha feito. Mas não. Eu me envergonhei de Jesus Cristo. Eu me envergonhei da pessoa que salvou todo mundo. Eu me envergonhei da pessoa que mais ama cada um de nós. Da pessoa que está dentro dos nossos corações. Da pessoa que não nos abandona. Da pessoa que morreu pelos nossos pecados. E a ignorância faz as pessoas se travarem. Porque elas param, só param de pregar, porque elas têm vergonha de tudo. Uma coisa que tem acontecido muito nos dias de hoje é a vergonha. Eu não sei como era antigamente, até porque eu não tinha nascido, né? Mas as pessoas têm vergonha de muita coisa que não faz sentido. Tem gente que, como eu, tem vergonha de subir aqui em cima, mas amém. E a gente tem que contribuir mais com o que Jesus fez, com o trabalho que Jesus Cristo teve. E todas as vezes que a gente sobe aqui em cima e prega para todas essas pessoas, no meu entendimento, a gente prega, as pessoas recebem, é muito bom. Mas todas as pessoas aqui já estão no caminho que Jesus Cristo queria. O que a gente precisa é falar menos sobre fazer e fazer. Porque quando a gente fala, fica na ação. O entusiasmo vem, é legal, a gente conversa, nossa, como a gente podia estar lá fora pregando por essas pessoas. Mas a gente não faz isso. É muito ruim. Porque às vezes a gente pode parar para pensar que tem muita pessoa em depressão, tem muita pessoa passando por problemas que Jesus Cristo pode resolver. No tempo dele, mas ele resolve. E tudo isso que acontece é um empecilho que a pessoa põe no seu próprio caminho. Em Atos, no capítulo 2, os discípulos receberam o fogo do Espírito Santo. E eles não tiveram vergonha daquilo. Em meio a milhares de pessoas, eles falaram em línguas e as pessoas acharam que eles estavam embriagados, tinham ficado malucos. Mas não, eles tinham Deus, eles estavam com Deus naquele momento. Eles estavam com fogo ardendo no seu coração. Todos nós aqui temos isso. Mas tem muita gente que precisa disso. Muita. E é só isso que a gente precisa fazer. O que Paulo fazia. Se deslocar de um lugar para o outro pelo resto das pessoas. Pelas pessoas que precisam do amor de Deus, precisam da salvação. Hoje em dia, o que tem acontecido muito, que eu tenho visto na internet, é as pessoas falarem sobre avivamento. Mas o avivamento só tem acontecido dentro das igrejas. E o Espírito Santo está em todos os lugares. E ele estando em todos os lugares, isso pode acontecer com as pessoas tanto lá fora quanto aqui dentro. E quando nós levamos o Espírito Santo, acompanhamos o Espírito Santo até as pessoas lá fora, elas têm o que nós temos aqui lá. Elas têm Jesus. Elas entendem o que ele fez e por que ele fez. Ele fez isso por cada um de nós. Pelas nossas vidas. E mesmo depois de morto, dentro do inferno, ele pregou para as pessoas. Pregou para as pessoas. Ele não abandona nenhum. E o mais interessante disso é que ele disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro interpretou aquilo da forma correta. Porque apacenta as minhas ovelhas, ele podia ter pensado só dentro de um tabernáculo. Mas ele pensou isso para multidões. Todas aquelas pessoas, aquelas multidões que corriam atrás de Jesus, ouviram a palavra, mas não os entenderam. E depois da morte de Jesus, em Atos, no capítulo 2 também, Pedro discursa no dia de Pentecoste. E as primeiras conversões foram do versículo 37 até o 47. Todas aquelas pessoas, graças à voz de Pedro. Pedro foi um porta-voz de Jesus Cristo naquele dia. É isso que nós devemos ser. Porta-voz de Jesus Cristo. Porque nós temos a palavra e temos a visão dele. O que nós temos que fazer é levar isso ao resto das pessoas.
Nós temos falado muito sobre avivamento, mas alguns de nós também não vivemos o avivamento. Porque o avivamento, para deixar mais claro, não é falar em línguas ou coisas do gênero. O avivamento é como fogo. É literalmente o fogo. Ele se espalha. Só que a gente tem limitado isso para dentro de um lugar físico. E isso poderia se expandir mais. Poderia estar em lugares diferentes, nas mesmas horas. Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande que é a live. Mas naquela época Pedro não tinha esse tipo de auxílio. Menos ainda Paulo. Ele viajou para 27 lugares. 27 lugares para pregar o evangelho. Mesmo depois de ter perseguido os que amavam a Cristo. E os outros discípulos sempre estavam ali. Eles foram tomados pelo Espírito Santo, eles sentiram o poder do Espírito Santo, mas eles fizeram toda a ação. Eles levaram o Espírito Santo ao resto das pessoas. O que o mundo precisa é receber o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo e seguimos uma boa vida. Nós temos a salvação. Mas o resto das pessoas não tem esse privilégio. Todos nós fomos escolhidos por Deus. Mas todos foram escolhidos por Deus, mas o resto das pessoas não tem mais contato com Deus. Deus separou cada vida, cada vencedor desse que saiu do ventre de uma mãe, para pregar o evangelho dele, para viver uma vida com ele, uma comunhão, uma amizade, para todo dia levantar de manhã e ter um diálogo com ele. E todas as pessoas, pouca parte da população da terra tem Jesus no seu coração. Nós temos esse recurso. Nós temos Jesus Cristo. E isso poderia estar em todas as pessoas. Todas. Mas a gente tem guardado isso para o nosso coração. Por causa de medo de falar com pessoas. Medo de falar com pessoas tem impedido muita gente de chegar em Deus. Porque ao mesmo tempo que os crentes que estão dentro da igreja têm medo de falar com pessoas, as pessoas que estão lá fora que precisam ouvir a voz de Deus não têm contato com Ele graças aos crentes que não falam. Porque ninguém aqui olhou, olha só, cheguei numa livraria e achei uma Bíblia, misericórdia, hein? Não. Alguém, os seus pais, você nasceu no berço evangélico, levou a palavra até você de alguma forma. Que seja numa escola, faculdade, trabalho. Mas a palavra chegou até você e não caiu uma Bíblia do céu na sua mão. Você recebeu aquilo de uma pessoa que foi usada por Deus. Nós temos que ser usados por Deus para levar a palavra dele para o resto do mundo. Nós temos que amar o nosso próximo, porque enquanto nós não falamos, é como não amar o próximo. Nós deixamos aquilo guardado para nós, a gente tem que compartilhar de Jesus Cristo com todos. Deixar que todos saibam. E acompanhar o resto do plano da salvação. Nós já recebemos o que era para a gente receber. E Deus tem muito mais para as nossas vidas. Mas a gente tem que deixar o resto acontecer nas mãos de Deus. A única coisa que restou para a gente fazer é evangelizar. É a gente entrar em contato com as vidas, com os filhos de Deus. Como está escrito em João 11:12. Opa. Acho que é isso. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Todos os quantos receberam foram feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. O que a gente precisa é levar a palavra para a pessoa para que ela venha a crer. Depois que ela crê, ela é feita filha de Deus. Ela pode viver uma vida do melhor jeito. Imagina quantas pessoas, se Jesus voltasse hoje, iam para o inferno. De certo modo falando, porque você não falou de Jesus Cristo para ela. Você poderia ter falado para o seu amigo,
para uma pessoa da sua família, para um conhecido que você viu na rua. Um Deus abençoe vale mais do que 1000 conversas, porque ali Deus entrou na vida da pessoa de alguma forma. Você pode estar falando tanto para essa pessoa, e essa pessoa pode confiar tanto em você, mas você não confia em Jesus Cristo a ela. Sabe? Quantas pessoas você não poderia ter pregado na sua vida e ajudado essas pessoas usando Jesus, e você não fez nada? Você olhou aquela pessoa se afundar na lama. Você olhou ela se matar espiritualmente. Você podia ter levado Jesus Cristo para ela, ela poderia ter vindo à igreja, à casa de Deus, ela podia estar sentada aí do seu lado hoje, mas ela não está com você porque você não pregou para ela. Haverão outras oportunidades. Amém? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos, Senhor, por poder estar na sua presença todos os dias, Pai. Te agradecemos porque nós aprendemos mais uma vez sobre Ti. Te agradecemos por tudo, Pai. Te pedimos que cada uma das pessoas venha poder ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar sem teu aqui, o meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua. Olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar.